A paz e a graça do nosso querido Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 27. O meu título, Davi entre os filisteus, Davi entre os inimigos de Israel. E a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel. E assim eu ficarei livre do perigo. A primeira coisa que nós vemos nesse primeiro versículo é Davi pensando, Davi tomando as suas próprias atitudes. Neste capítulo, nós veremos que mesmo um homem segundo o coração de Deus, numa situação extrema, onde a vida dele, dos homens que estavam com ele, o tempo todo sendo ameaçada e podendo assim ser aniquilada, toma uma atitude. Mas o que nós percebemos nesse primeiro versículo é que Davi pensou assim. E nós vamos ver que esses pensamentos de Davi não foram pensamentos segundo o coração de Deus. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Então Davi pensou, ele estava muito cansado, digamos, muito estressado, de fugir de Saul com esses homens, com suas famílias, sempre em perigo. E ele pensou, não aguento mais, essa situação não dá. Uma hora, Saul vai conseguir o que está procurando, acabar com a minha vida. Temos que estar atentos às palavras de Davi, porque ele mostrou que um desespero muito grande, ele não agiu como ele costumava agir, o cansaço, o desespero, a demora do milagre pode nos levar a uma tentação semelhante, de pensar, de esquecer quem é o nosso Deus, porque quando Davi diz, uma hora Saul vai conseguir o que ele está querendo, é a mesma coisa dele dizer, Deus não é poderoso para continuar me guardando. Uma hora Deus vai me esquecer, ou uma hora Deus vai falhar, e Saul vai conseguir me matar. Olha a gravidade dos pensamentos de Davi. Era isso que ele estava querendo dizer. Uma hora Saul vai conseguir me pegar. Quer dizer, não era Deus que estava trazendo livramento para Davi? Não era Deus que sempre tinha a informação para Davi de que Saul vinha contra ele? Agora Deus ia
deixar, ia parar de dar essa cobertura e essa proteção para Davi? Afinal de contas, Deus errou ao ungir Davi? Então, esse versículo primeiro e a atitude de Davi, mediante o seu desespero, mediante os seus pensamentos, era isso que Davi estava querendo dizer. E Davi trocou um problema por outro problema. E não é assim que Deus nos abençoa e nos livra, trocando na nossa vida o problema. Não faz sentido algum. Isso não é atitude de Deus para com seus filhos, para com o seu povo. Davi troca de problema. Ele sai da perseguição de Saul. Saul fica sabendo que Davi está no meio dos filisteus e ele para mesmo de perseguir a Davi. Mas como eu disse, Davi estava trocando de problema. Isso não é nada sábio. Isso não é uma instrução que Deus nos daria. E várias outras vezes, em situações de guerra, Davi consultava o Senhor, chamava o sacerdote, mandava trazer o éfode, mandava jogar as pedras, Urim e Tumim, e perguntava para o Senhor: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo atacar os inimigos? Senhor, o Senhor dará os inimigos nas minhas mãos? Por que agora Davi não consultou o Senhor? Uma aplicação para as nossas vidas. Será que existe alguma hora na nossa vida, algum momento na nossa vida, que nós não precisamos consultar o Senhor? Será que nós vamos imaginar que eu não vou consultar o Senhor por isso não, porque isso é tão insignificante? Alguns até dizem assim: eu não vou incomodar Deus com isso não. Eu não vou consultar a Deus não, porque isso aqui está tão óbvio, é a melhor coisa a fazer. Será que é assim que nós devemos tomar atitudes a respeito das nossas situações? A Bíblia fala que Deus nos chama de filho. Vamos meditar nisso. Se Deus me chama de filho, se Deus é meu pai, eu como mãe, eu entendendo uma paternidade, existe alguma coisa que eu diga para meu filho que isso não me interessa? Que isso é muito insignificante, eu não vou nem ouvi-lo? Não! O pai, a mãe, ele tem interesse em tudo que diz respeito ao filho, em tudo que o filho necessita, que o filho precisa, em todas as faixas etárias, idades do filho. Os pais têm interesse. E a Bíblia diz que nós, sendo pais, mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Nós não damos uma serpente se ele nos pedir peixe, nem damos uma pedra se ele nos pedir pão. E a Bíblia fala que mesmo nós, seres humanos, pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Está querendo dizer, sendo maus, em relação a Deus, a perfeição de Deus, quanto mais Deus nos dará aquilo que nós necessitamos. Então aqui Davi toma uma atitude nada sábia. Ele não consulta a Deus. Vai morar no meio dos inimigos para fugir de Saul. Aparentemente ele tinha resolvido um problema. Mas vamos continuar. Davi disse a Aquis, rei de Gate, rei dos filisteus: se você
é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aques deu a Davi a cidade de Ziglag. Por isso até hoje Ziglag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Quer dizer, Davi estabeleceu-se quase 1 ano e meio na terra de um dos principais inimigos de Israel. Mas como isso era possível? Nós vamos ver aqui nos próximos versos que Davi enganava os filisteus, enganava o rei Aques, mentindo para ele. Ele estava traindo Aques e se mostrando amigo de Aques. Assim ele conseguia a atenção e com muito louvor ele conseguia a confiança de Aques. Então Aques deu a Davi a cidade de Ziglag, até hoje faz parte, dos reinos de Judá. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, Giziritas e os Amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde sul até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e até as roupas. Aí Davi voltava para Gate e Aques lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou da terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que os seus homens haviam feito. Davi fez isso durante o tempo em que morou entre os filisteus. Aques confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Olha a estratégia de Davi. Ele não atacava o povo de Israel, mas ele falava com o rei Aques, porque quando eles vinham da guerra, eles vinham trazendo os despojos de guerra, seja roupas, seja tudo que tivesse de valor, ouro, prata, animais, trazia o chamado despojo de guerra. Então, quando ele chegava à cidade que ele estava morando, todos viam que ele estava vindo de uma guerra. E o rei perguntava para Davi: quem é que você atacou? E Davi falava as pessoas que ele tinha atacado. E o rei imaginou que Davi estava sendo um escudeiro fiel. Imaginou que Davi seria um aliado perfeito contra Israel. Porque, afinal de contas, Davi conhecia Israel, conhecia seus pontos fracos. Nós vamos ver isso no próximo capítulo, que o rei Aques tenta Davi como aliado para guerrear contra Israel. Mas Davi consegue toda essa façanha porque ele mentia ao rei Aques. Em outras versões diz que Davi, ele matava homens, mulheres e até crianças, onde ele esteve guerreando para que não sobrasse ninguém para contar aos filisteus, para contar ao rei Aques, que era Davi que havia atacado eles. As estratégias de Davi para sobreviver durante 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e meio. E ele conseguiu a confiança de Aques. E ele conseguiu não somente a confiança, como Aques
chega no final deste capítulo, ele diz: esse homem foi um bom negócio para minha vida, para os filisteus, porque ele me servirá a vida inteira. Mas Davi não era essa pessoa que Ax imaginava. Davi tomou uma atitude errada, trocou um problema por outro tipo de problema. E para sustentar a vida dele, dos homens e da família, ficou morando entre os inimigos. Imagine uma situação. Nós somos cristãos, a bênção está demorando, o milagre está demorando, e então nós vamos e nos aliamos ao nosso inimigo. Quem? O diabo, a força das trevas. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas fazem isso. Imagina se isso tem como dar certo. É claro que não tem. Não tem como servir a dois senhores. A minha adoração é a Deus, somente a Deus. Se eu me voltar para o reino das trevas, é lá que vai ficar. Eu não. Então, neste capítulo, nós aprendemos com uma atitude de Davi. Mas um ponto nós temos de interessante aqui. Davi não traía o seu povo. Um ponto positivo de Davi neste capítulo, né? Fica essa palavra para a nossa meditação em nome de Jesus.